Do livro Vinha de Luz, capítulo 111 de 180, Sublime Recomendação, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Sublime Recomendação. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Eminentemente expressiva palavra de Jesus ao endemoniado que recuperara o equilíbrio, ao toque de seu divino amor. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lhe o permite e recomenda-lhe: procure os seus, para enunciar-lhes os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz, à primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado. Em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuís a família direta, possuís a indireta. Se não contas parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, serás chamado a ele no momento oportuno. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Vinha de Luz, colocado agora como título por Emmanuel de Sublime Recomendação. E ele utiliza esta passagem evangélica que foi anotada por Marcos no capítulo 5, versículo 19. Diz ele, nesta passagem: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes
quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Emmanuel vai nos explicar detalhes dessa passagem, qual era a ideia que Jesus estava passando, não somente para ele, aquele ex-doente, mas para nós também. Ele diz, eminentemente expressiva, a palavra de Jesus ao endemoniado que recuperara o equilíbrio ao toque de seu divino amor. A palavra eminentemente é no ponto mais alto, acima de tudo, o mais importante. Esta palavra de Jesus, como diz Emmanuel, porque ele recebeu naquele momento o toque do amor divino de Jesus. Aquilo era suficiente. Mas aquele doente que após a cura se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar a seu lado para gozar-lhe a sublime companhia. Este ex-doente, ele se sentiu atormentado de incompreensão. Por quê? Porque ele não entendia aquilo que estava acontecendo, ele se sentiu aliviado, naturalmente, mas possivelmente ele ficou em dúvida se aquilo não voltaria. Ele pode ter sentido essa dúvida. Por isso que ele quis ficar com Jesus, para gozar-lhe ali a sublime companhia, que seria o quê? Uma zona de repouso. Mas não é isso que Jesus queria. Jesus, a partir daquele momento, então lhe disse aquilo que ele deveria fazer. Jesus, porém, não lhe permite, ou seja, não lhe permite que ele fique junto a ele, porque sabia que não seria bom para ele, porque ele deveria ajudar outras pessoas, dar testemunhos. Não era para ficar na zona de conforto. Então Jesus recomenda-lhe, procure os seus, para anunciar-lhes os benefícios recebidos. Por que ele deveria procurar os seus parentes diretos? Porque os parentes diretos sabiam perfeitamente o que ele tinha com aquela doença, daqueles obsessores. Sabia perfeitamente. Então, ao vê-lo novamente são e salvo, é claro que os seus parentes ficariam felizes, iriam acolher essa criatura. E não somente pelo exemplo, que ia ver que ele realmente sarou, mas também ia lhe dar força para seguir em frente agora. E ele seria um exemplo vivo, não somente para a família, mas para todos. E Emmanuel diz assim, quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Emmanuel está dizendo que muitos discípulos, quando têm essa salvação, esse milagre que atua em cada um de nós ao conhecermos Jesus, nós temos essa condição de querer copiar a atitude dele. Por que copiar? Ficar na zona de conforto. Se não seja junto dele, porque ele não está aqui presencialmente, em carne e osso, mas querendo que a gente fique junto com ele somente. E nós não vamos levar o testemunho para fora. E é isso que ele nos alerta. Uma vez que nós recebemos a luz do Cristo, pelo seu Evangelho, por exemplo, não é?
Emmanuel, inclusive, em outras lições, diz o seguinte: se você já tem uma semana de Evangelho de Jesus, compreendeu o que leu, então você está apto para ir ao campo, ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas, às vezes alguém pode imaginar, eu vou lá convencer a pessoa. Vou convencer a pessoa por isso, por aquilo. Não é isto. Você vai levar o seu exemplo. O que é o seu exemplo? Vai conversar com ela, uma vontade para que ela tenha alegria na vida, que aquele problema que está passando, ele está provisório, aquilo acaba, para que ela tenha fé, perseverança, otimismo, que aquilo passa. Como diz Chico Xavier, tudo passa. O mal, o bem, é essa linha sinuosa. Então, nós temos que pensar em começar a trabalhar. E isto vai nos reforçando, isto vai nos alicerçando na nossa fé. O amar ao próximo como a si mesmo é isso que Jesus quis dizer. Nós não temos que nos isolar nesta luz do Cristo. Nós temos que levá-la ao outro. Quantos ainda não se despertaram? E ele continua dizendo: olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz. A primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. Ele está concluindo o que falou anteriormente, porque quando nós já temos os olhos abertos, tocado com essa luz do Cristo, aí vem a primeira dificuldade: nós pretendemos fugir do mundo? Não, nós não podemos fugir do mundo e ficar ao lado do Nazareno, sem trabalhar. Não, ele trabalha até hoje. A vida é operação, é sempre trabalho. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços a que foi convocado, em qualquer lugar, situação e idade e tempo. O que Emmanuel está nos dizendo é que é preciso que nós entendamos. Se fomos tocados pela luz dele, nós temos uma semana de Evangelho, continuando a estudar e absorver esse conteúdo e colocando em prática. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer idade, em qualquer tempo. Volto a repetir, nós não vamos ser pessoas indigestas, pessoas inconvenientes, falar para quem não quer ouvir, por exemplo. É nós percebermos que a pessoa está precisando de uma palavra. Aí a gente acalma a pessoa, porque se ela não se acalmar primeiro, ela não vai ouvir. Ela está perturbada. Muitas vezes você pode fazer até uma oração junto com ela, para naquele momento ela possa se desligar daquelas questões que estão lhe afligindo. E aí você conversa com ela, deixa ela mais tranquila. Desta forma, o que diz aqui Emmanuel? O problema do aprendiz do Cristo não é de conquistar feriados celestes. Não tem isso. Não precisa disso. Nós temos que atender os ativos serviços que fomos convocados. Esse é o nosso trabalho. Este é o nosso trabalho. Em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Vejam bem, é em qualquer situação.
Se numa situação estiver tumultuada, com muitas pessoas, muito barulho, ali você fala para a pessoa, olha, vamos marcar um horário para a gente conversar depois. E liga para ela, marca um encontro a sós. Não é? É isso que nós temos que fazer, como aprendiz do mestre. Nesta outra parte, ele disse, se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Por quê? É importante aquilo que nós falamos anteriormente. Porque os nossos parentes, eles estão preocupados conosco. E o fato de nos ver sarados, eles vão mudar o seu ponto de vista. Vai ver que existiu ali uma mudança da nossa personalidade. Ou melhor, restabeleceu nossa confiança, restabeleceu o nosso equilíbrio. Mas ele disse que nós temos que chegar a eles. Por quê? Porque eles sofreram muito conosco. Eles também estão precisando de ajuda. Então, se você foi tocado, se você recebeu essa luz do Cristo, vai devagar e conversa com essas pessoas e seja bastante paciente, tolerante, verdadeiro, não altere sua voz, compreenda o ponto de vista de cada um, mesmo que você não aceite como verdadeiro, porque muitos têm justificativas infundáveis para dar, mas vai aos poucos. É dentro do seio familiar que você vai fazer a maior mudança que você pode praticar em prol do cristianismo. É dentro da sua casa. Ah, mas na minha casa eu tenho muitas dificuldades. Ótimo que tem muitas dificuldades, porque se tivesse facilidades não tinha mais o que fazer. As dificuldades são oportunidades de crescimento. E nós, todos, estamos em família para nos melhorarmos de vidas passadas, de equívocos que nós passamos, e foram muitos. Então nós temos muito o que dar para o outro, reconciliar. Um parente que chega na sua família, um cunhado, uma cunhada, não chegou por acaso. Faz parte do clã, faz parte ali do todo, daquele sistema reencarnatório seu e deles. Mas mesmo assim ele diz que se não possuís a família direta, pais, irmãos, etc., possuís a indireta. Sim, porque você possui a indireta, aquela que você vai conhecer através da sua esposa, ou do seu esposo. Agora, se não contas parentela, ou seja, você é solteiro ou solteira, não tem parentes nenhum, tem seus vizinhos, tem os companheiros, os amigos. É isso que ele está falando. Então você deve anunciar os benefícios do Senhor, exibindo a própria cura. Exibindo a própria cura é porque muitos precisam ainda saber que você se curou. Talvez alguns não vão acreditar, isso aí logo, logo volta. Não é assim? Mas não importa. Muitos realmente são aquele São Tomé, que não acreditou nas feridas do Cristo. Ou melhor, no aparecimento dele, porque ele ali não estava. E tem muitas pessoas assim, que está vendo que você está normal, mas ele não acredita que você sarou. É por isso que ele diz, então, anuncia os benefícios do Salvador exibindo a própria cura. Mas mais importante do que a própria cura é o seu comportamento. É o que ele diz, quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Olha que interessante. Agora, se a pessoa, por exemplo,
Suponhamos que ele bebia muito. Então, ele recebeu a luz do Cristo e parou de beber. Tá. Bom, aí ele tem que fazer a renovação de si mesmo, não tem? Se ele não tiver perseverança, otimismo, fé e querer, ele pode voltar a beber, não pode? Viver embriagado. Então, a responsabilidade é de quem? Foi de Jesus que não o curou? Ou foi ele que não quis? Não é assim? Então Jesus coloca o início, mas cabe àquele que recebeu continuar. E isto é cooperar espiritualmente com os outros. Ele está ali sendo sarado para que ele possa cooperar com os outros, porque é a segunda parte. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós fomos criados para poder amar o nosso próximo, para que tenhamos uma evolução juntos. Como diz, não fica ninguém para trás. Temos que dar as mãos e seguir em frente, uns reforçando a fé, a perseverança do outro. E ele conclui aqui a lição dizendo: quanto ao bem-estar próprio, será chamado a ele no momento oportuno. O seu bem próprio, o que ele está querendo dizer, é para você esquecer o eu nesse sentido. Como assim? É mais importante você se preocupar com o outro que está precisando da sua ajuda. Quantas pessoas a gente vê que agem assim, benegados? Ele está fazendo alguma coisa para ele e é chamado para ajudar o outro, ele larga tudo e vai. Não é assim? Porque esse é o que Jesus vai contar com ele. Os bons espíritos vão contar com ele. Quando do nada ele estiver andando, ele passa por uma rua, vai encontrar com uma pessoa, para que ele possa ajudar aquela pessoa naquele momento. Então, ele vai ser chamado sem saber que está sendo chamado. Ele vai ser um instrumento da espiritualidade, um instrumento de Cristo. E é esse pensamento que nós temos que ter, com humildade, sabendo que nós possamos ajudar os outros, assim como estamos sendo ajudados há muito e muito tempo. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.